galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao canal Bruna Porelli. No vídeo de hoje eu vou ensinar como dar entrada em ART fora de época no sistema do CREA. Vamos lá? Então, para quem não sabe, todo serviço, toda obra e serviço que nós engenheiros, o CREA também abrange os agrônomos, todo serviço, toda obra que o engenheiro e o agrônomo realiza, ele precisa emitir a ART, ele precisa fazer essa formalização desse contrato, que você tem com o seu cliente através da ART. Então, tem casos, que a obra ou o serviço, ela passa sem essa ART. E você pode sim regularizar essa obra, porém de uma outra maneira, que é dando entrada na ART fora de época. Então, por isso, eu vou para a tela do computador para poder ensinar esse passo a passo aí. Então, vamos lá ver como é esse passo a passo para emitir uma ART de obra ou serviço fora de época. Você vai entrar no seu sistema aí do CREA, no seu sistema CITAC, no caso aqui do CREA Bahia, sistema CITAC, informar o seu CPF e sua senha. Após entrar no sistema, vai ter esse menu superior, vai ter essa opção de ART. Você vai clicar nessa primeira opção de preencher a anotação de responsabilidade técnica. Após isso, ele vai lhe pedir o modelo de ART que você quer emitir. No caso desse vídeo, nós queremos emitir uma ART de obra ou serviço fora de época. Então, você vai selecionar essa aí, o COD 105. Assim que você seleciona essa ART, ele vai aparecer uma página auxiliar com um formulário, com um requerimento de fora de época. Então, para você dar entrada nessa ART, você não apenas tem que preencher o sistema, como também anexar esse requerimento fora de época, esse formulário, no sistema também. Então, vamos ver aqui como é esse requerimento. Nesse modelo aqui do CREA Bahia, vai ter o requerimento ART fora de época. Você vai colocar a opção que é regularização de obra ou serviço concluído ou cargo função extinto sem a devida ART. Nós vamos ter aqui também no canal esse vídeo aí de ART também, de cargo função, que também é fora de época. Mas no caso em questão, é a questão da obra ou serviço que foi concluído e não teve ART. Então, você vai colocar aqui os dados do profissional, desse profissional que vai retirar a ART, que vai emitir, essa ART, as informações relacionadas às ARTs. No caso, como você ainda não tem o número de ART, você coloca empresa contratante, o proprietário, empresa contratada. Informações relacionadas ao serviço, ele vai lhe pedir o valor do serviço, o período de execução e o número do contrato. E por fim, o item 4 é a assinatura do requerente. Eu, fulano de tal, título profissional, exemplo, engenheiro civil, RG tal, CPF tal, corrobora a veracidade das informações, etc, etc. E você marca aí, desenvolvidas para execução da obra ou prestação de serviço. E aí você tem que ver qual é o seu caso aí. Nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento, bem como a existência ou inexistência de contrato de subempreitada. Se no caso do contrato, da sua obra ou serviço, teve subempreitada, você deve informar aí também. Então, você coloca o local, assina e o seu requerimento está preenchido. Ele coloca uma ressalva aqui, são os documentos exigidos pela resolução número 1050, de 13 de dezembro de 2013. Então, ele coloca essa ressalva aqui, e fala de documentos, todos os dados atestados devem coincidir com os dados fornecidos na ART, ou seja, você vai anexar esse requerimento na sua ART. Então, esses dados que você vai preencher posteriormente, você tem que também estar casando, precisa coincidir com o que você está colocando no requerimento. Certo? Então, aqui é mais uma ressalva aí do CREA. Então, após você ver aí o seu requerimento, você imprime, preenche, digitaliza
lhe compreendi para poder, né, seguir em frente. Após isso, ele vem com umas informações referente àquela resolução que eu já citei, que é a 1050 de 2013. E ele fala, né, da disposição da regularização de obras e serviços e tal, é mais, né, citando o que a resolução ela prevê. Então, o que eu coloquei aqui? Na época que eu dei entrada para uma pessoa, né, para um cliente, nessa RT de obra ou serviço, o valor da análise, ou seja, você vai preencher a sua RT de, né, obra ou serviço fora de época, e para o CREA analisar essa RT, cobrou-se um valor de R$ 321,62. Após a análise da RT e tal, que ele, né, libera o boleto para você pagar de fato o valor da RT, que nesse caso foi o valor mínimo de RT, que a gente sabe que a RT tem um valor de R$ 88,78 e varia até 200 e, se não estou lembrando agora, mas vai até uns R$ 230, se eu não me engano. Então, nesse caso, como já tem um valor da análise, você paga a taxa mínima de R$ 88,78 para liberar a sua RT, independente do valor aí do seu serviço. No caso da RT que eu dei entrada, a obra era de 8 milhões, então daí a gente já percebe que a taxa é a mínima. E ele fala até isso aqui, né? Entende-se por registro da RT a efetivação do seu cadastro, que será realizado mediante o recolhimento do valor da RT. Ou seja, primeiro realiza-se a análise desse pedido de fora de época, e para o CREA analisar, ele cobra uma taxa de 321 na época. Eu creio que como a RT está esse valor ainda hoje em dia, a análise deve estar o mesmo valor também. Então, só quis deixar essa ressalva para vocês. Você vai continuar o seu processo. A forma de registro vai ser inicial. Aqui são as informações pertinentes à emissão de RT, como qualquer outra emissão de RT de obra e serviço sem ser fora de época. Ele vai perguntar a sua participação, a observação dessa RT, a entidade de classe, a ação institucional. Eu não vou entrar muito nessa seara. Aqui no canal nós temos vídeo de como emitir RT de obra ou serviço. Eu vou deixar também aqui no card, na descrição do serviço, se você tiver, na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só dar uma clicada lá e assistir, porque lá eu ensino passo a passo de como preencher essas informações. Aqui a mesma coisa, atividade contratada, você vai ter que inserir qual foi a atividade contratada nesse contrato dessa RT que você quer emitir. O contrato com as informações pertinentes também, contratante, proprietário, início da obra e serviço, previsão de término, valor da obra de serviço. Lembrando que as informações que você colocar aqui tem que ser as mesmas que você colocou lá no seu formuláriozinho que a gente viu aí anteriormente. E aqui você vai colocar o endereço, né, da obra ou serviço. Pronto. Após você preencher todas essas informações que são pertinentes à emissão de RT de obra ou serviço, aqui você vai ter a aba de anexar documentos. Então, vamos ver o que o CREA coloca aqui. Documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação de serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diários de obra, livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente. Mediante justificativa fundamentada, poderá ser aceita como prova efetiva da participação do profissional declaração do contratante, desde que baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Ou seja, o CREA ele precisa de uma prova física, né, de um contrato, de um diário de obra assinado, de preferência, com certeza assinado pelo seu contratante, assinado por você, né, contratada, né, pela empresa contratada, ou se for pessoa física, né, por você, o cliente, o contratado do seu cliente. Então,
o CREA ele precisa de uma prova substancial para poder liberar e para poder entender que de fato você participou dessa obra ou serviço. Então, aqui em Anexo Arquivos, além de anexar aquele formulário que você já preencheu, você precisa anexar também as suas provas, né? Que de fato você participou dessa obra, desse serviço. Então, assim que você anexa aqui, pode anexar quantos documentos você tiver para poder comprovar a sua efetiva participação nessa obra ou serviço. Você anexa, quando você anexa um, ele vai dar a opção também, se você precisar de anexar outro, e assim sucessivamente até você anexar todos os documentos que você achar pertinente para comprovação. E depois você coloca em cadastrar. Assim que você clica em cadastrar, ele vai liberar esse boleto de 300 e pouco para realizar a análise da RT, vai gerar um número de protocolo, você deve ficar sempre acompanhando, o CREA sempre vai notificar quando tiver alguma mudança do protocolo, e assim que sua análise estiver ok, você precisa pagar o boleto da RT, que é referente àquele valor de R$ 88,78, e aí sim a sua RT vai ser liberada, a sua RT fora de época. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Quis trazer esse tema aqui porque é uma temática que eu sei que muita gente tem dúvida, e também para quem tem vontade de tirar a sua certidão de acervo técnico e não teve a RT daquele serviço, daquela obra, pode tirar a RT fora de época e assim dar entrada na sua certidão de acervo técnico. Aqui no canal a gente tem vídeo falando de como dar entrada na sua CAT, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos cards para você aprender e correr e montar o seu acervo técnico. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar aquele like e, claro, compartilhar esse vídeo, porque conhecimento dado é conhecimento compartilhado. Beijos e até a próxima!